da demissão dele pelo Benfica, eu procurei saber como o Jorge Jesus se comportaria numa possível abordagem do Atlético Mineiro. E pessoas ao redor dele me disseram também para o PVC e outras pessoas que também checaram com outras fontes, em que acham muito pouco provável que ele aceite treinar outro clube no Brasil que não o Flamengo nesse momento. Mas futebol é dinâmico, Losetti. Mas a partir do momento, o Marco foi bem claro aí, dizendo exatamente isso, né? Que não teve nenhuma segurança por parte dele, né? Que poderia esperar, ou que ele gostaria de voltar, né? Eu acho que isso tem e deve ter tido uma interferência muito grande na hora da decisão, já que não existe nenhuma segurança dessa parte. Fala galera, antes de começar o vídeo, peço aqui para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu e vamos pro vídeo. Tchau! A gente já está fazendo a transição do assunto Atlético sem Cuca para Flamengo sem Jorge Jesus e Jorge Jesus na pista, podendo pintar em outros clubes, né, com a saída do Jorge Jesus. A informação que chegou logo de início, quando veio a notícia de que o Jorge Jesus ia se demitir ou ser demitido de manhã, ainda antes da concretização da demissão dele pelo Benfica, eu procurei saber como o Jorge Jesus se comportaria numa possível abordagem do Atlético Mineiro. E pessoas ao redor dele me disseram também para o PVC e outras pessoas que também checaram com outras fontes, em que acham muito pouco provável que ele aceite treinar outro clube no Brasil que não o Flamengo nesse momento. Mas futebol é dinâmico, Losetti. E a possibilidade de um Jorge Jesus no Flamengo, no Atlético Mineiro, pelo que você conhece de futebol, é tão descartável assim nesse momento? Não, eu não acho nada descartável, principalmente partindo do princípio que o Atlético, que é o atual campeão brasileiro, que é o atual campeão da Copa do Brasil e certamente será um dos favoritos a todos os títulos de 2022, tem interesse na contratação dele. E assim como eu disse ontem aqui, que não entendo que o Flamengo tenha qualquer obrigação com o Jorge Jesus, acho que o Flamengo pode procurar qualquer e deve procurar qualquer outro treinador, independentemente da situação do Jorge Jesus no mercado, também não acho que o Jesus tenha qualquer obrigação para com o Flamengo. Ele pode estudar o mercado, inclusive o brasileiro, e, claro, se na cabeça dele ele entende e não quer trabalhar em outro clube que não seja o Flamengo, tudo bem, isso é um direito total dele, no qual eu não tenho que me meter. Mas eu não vejo nada que possa separar, além de negociação financeira, óbvio, e da vontade do treinador, de onde ele vai morar, de onde ele vai trabalhar. A gente fala, mas não é uma mudança assim de estalar de dedos, sair de um país para o outro, leva uma comissão ou não leva. O Atlético Mineiro tem uma comissão técnica e o Guilherme Frossar até fala disso muito bem na matéria que ele assina no GE. Globo, que o Galo não quer se desfazer da comissão técnica fixa que montou, e um treinador como o Jorge Jesus costuma trazer muitos profissionais junto com ele. Então há uma série de questões que podem inviabilizar. Agora, não acho que tenha que haver qualquer compromisso do Flamengo com Jesus, do Jesus com o Flamengo. Gente, isso já passou. Até quando nós vamos ficar nisso? Muito bem, vamos colocar o Caê Mota na conversa, ele que está apurando também desde cedo os bastidores aí da saída do Jesus do Benfica, de como fica o Flamengo em relação ao acordo já assinado com o Paulo Souza. Caê, seja bem-vindo ao programa, obrigada pela tua participação. Que fervura essa transferência, essa janela de transferências de treinadores, né? Boa tarde, Gabi, Maestro, Pet, Losetti. Pois é, eu acho que até pontuando o que o Losetti falou, vale lembrar que o Jorge Jesus deixou o Benfica para ir para o Sporting, né? Então, assim, eu acho que essa questão toda também, assim, acho que fica muito mais no discurso do que na prática. E falando de Jorge Jesus, até ontem eu fiz um preâmbulo aqui sobre jornalismo, e eu acho que é importante reforçar que jornalismo, a gente relata os fatos, não os que as pessoas querem que sejam os fatos. E o fato hoje é de que a demissão de Jorge Jesus do Benfica não impacta em nada no Flamengo. O Flamengo ignora solenemente e completamente o que aconteceu hoje em Lisboa por um motivo muito simples, por ter um contrato já assinado com o seu novo treinador desde o último domingo. Então, ontem, segunda-feira, na cidade do Porto, já houve reuniões com Paulo Souza. Hoje pela manhã, o Paulo Souza conheceu pessoalmente Rodolfo Landim. Rodolfo Landim pegou um voo, foi até Portugal. Agora está ali na Galícia, né, que é quase de fronteira ali, a Espanha, mas é ao norte de Portugal. Eles se encontraram na Galícia, depois Paulo Souza, Braz e Spindle voltaram para a cidade do Porto, onde seguem suas reuniões de planejamento para a temporada de 2022. Então, assim, esse burburinho, esse fervor que toma conta das redes sociais principalmente, é muito mais pelo que querem que aconteça, mas não vai acontecer o que já aconteceu
é que Paulo Souza é o novo técnico do Flamengo e a saída de Jorge Jesus do Benfica não muda em nada essa decisão do clube. O Caê, e engraçado também, quer dizer, engraçado não, é interessante pontuar que nessas nossas apurações, às vezes tem um dos lados que diz algo como eu ouvi hoje de manhã. Olha, de uma pessoa ligada ao Jorge Jesus. Olha, a gente sabe que o Paulo Souza ainda não assinou um contrato. Então, sim, eu acho que tem chances do Jesus no Flamengo. Mas aí a pergunta seguinte é, tá, mas vocês pediram uma reunião? Vocês foram atrás de novo? E aí, ao mesmo tempo, também ao Flamengo eu questionei, foi feito um novo movimento do Jesus com vocês? Há alguma chance de retroceder? Antes disso tornar notícia, há uma apuração para ver até que ponto essa notícia ela é palpável, né? E do lado do Flamengo, me disseram, não há a menor chance de retrocesso. O Paulo Souza já é o nosso treinador. Então, assim, me parece, Caê, que, de fato, o Jesus esticou a corda em todos os lados e acabou com a corda na mão. É mais ou menos isso nesse momento? Que ele pode levar a corda para onde ele quiser também. Mas nessa tentativa de se valorizar junto ao Flamengo e também de segurar ali uma melhor data para a sua saída do Benfica, ele acabou não ficando com nenhum dos dois. É por aí? Uma das muitas verdades que tem em todo esse caso é de que o Jorge Jesus tentou ser o dono da banca o tempo inteiro e, na verdade, nunca foi, né? Na verdade é essa, assim. Foi ele quem vazou a reunião dele com o Flamengo para pressionar o Benfica, ele que agora também tem esse tipo de movimento de falar, mas o Paulo Souza não assinou, pode ser que mude, mas são situações que não dependem dele. Assim, a única coisa que dependeria dele era, após o clássico da última quinta-feira, se demitir e aí sim ficar livre para o Flamengo e iniciar uma negociação. E ele não o fez, ele não quis fazer assim. Então, agora, assim, é uma situação que a gente tem falado muito ao longo dos últimos dias, assim, né, que o Jorge Jesus tem se colocado muito acima das instituições, acima do Benfica, acima do Flamengo, acima do mercado, assim, e agora ele acabou que talvez essa autossuficiência dele acabou pesando contra ele mesmo, assim, porque agora ele ficou sem Flamengo e sem Benfica, né? A grande verdade... A gente tem uma entrevista muito importante do Marcos Braz, ao UOL, que a gente traz aqui as declarações. Nada mais para esperar... Não dava mais para esperar o mister, disse o Marcos Braz. Ele não nos deu nenhuma sinalização clara de que queria voltar. Estava jogando conosco e com o Benfica. Você sabe quanto o Benfica ganhou com a classificação para as oitavas de final da Champions? 52 milhões de reais. Imagina quanto o mister levou de prêmio. É claro que ainda está de olho numa possível classificação para as quartas. Essa entrevista ela foi antes da demissão, que vale mais uma fortuna para o clube e para ele. E aí seguem as aspas, né, as declarações. Se o mister tivesse me dito, espera até o dia 30, que é quinta-feira, eu teria esperado, mas ele não disse nada, ficava na dele. E quando questionado, repetia que dependia do Benfica. O Bruno Macedo, que é o empresário dele, já nem está mais aqui, viajou para o Brasil. Você acha que ele viajaria se o mister ainda estivesse a fim de negociar? E aí, por fim, mais uma declaração importante. Você não acha que eu adoraria voltar ao Brasil com o mister recontratado? Claro que sim, mas a verdade é que ele não me passou nenhuma segurança. Estava jogando com os dois lados para ganhar o máximo possível. Até entendo, mas para mim deu. Eu acho que o Marco não, ele foi no ponto que eu acho que era mais importante. A partir do momento que o treinador diz assim, eu quero voltar, né? Eu acho que aí todas as negociações seriam abertas até o limite, vamos dizer, da possibilidade do Flamengo recontratá-lo, né? Mas a partir do momento, o Marco foi bem claro aí, dizendo exatamente isso, né? Que não teve nenhuma segurança por parte dele, né? Que poderia esperar, ou que ele gostaria de voltar, né? Eu acho que isso tem e deve ter tido uma interferência muito grande na hora da decisão, já que não existe nenhuma segurança dessa parte. Até porque, se você for olhar, né, o Flamengo dos clubes é um dos mais atrasados. Porque se você vai trazer um treinador, você não tem um planejamento. Né? Quem você vai dispensar? Quem você vai dispensar? Mas quem está chegando vai ter uma equipe qualificada, que é meio caminho andado. Mas você muda a filosofia, você muda um monte de coisa, que você não faz isso do dia para a noite. Pet. Fala galera, se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!